Se a teoria do multiverso estiver correta, o nosso não é o único universo que existe. O que é tão interessante quanto assustador, certo? Nem todo cientista está de acordo com esse conceito alucinante. E sejamos honestos, a ideia de realmente fazer contato com esses universos paralelos parece tão provável quanto ganhar na loteria andando de monociclo. Mas segure-se firme, pois esse estranho conceito não está mais limitado apenas aos domínios da ficção. Acredite ou não, várias teorias científicas de fato apoiam a existência de universos paralelos. E deixa eu te dizer, esse é um tópico que gera um grande debate em grupos científicos. Agora, imagine o seguinte, o universo em que vivemos é incrivelmente vasto. Estamos falando de bilhões, alguns dizem que até trilhões de galáxias girando ao redor, cada uma repleta de um número quase incontável de estrelas. Alguns cérebros que estudam a forma do universo sugerem que seu diâmetro pode chegar a impressionantes 7 bilhões de anos-luz. Outros até argumentam que ele pode ser infinito. Poderia haver mais lá fora do que se vê? Bem, teorias científicas reais estão explorando a possibilidade de existirem universos ao lado, além ou até mesmo espelhando o nosso. Esses conceitos intrigantes de multiversos e mundos paralelos geralmente se entrelaçam com outras ideias científicas mais familiares, como o Big Bang, a teoria das cordas e a mecânica quântica. Para que possamos descobrir o que existe lá fora, temos que confiar nas informações que nos dão um pouco mais de confiança, certo? Vamos retroceder o relógio cósmico a cerca de 13,7 bilhões de anos. Tudo que podemos ver hoje foi esmagado em uma minúscula singularidade. Então, se a teoria do Big Bang for confiável, tudo fez BOOM! O universo inflou a uma velocidade maior que a da luz em todos os lugares em menos de um segundo. A forma como o universo estourou levou alguns pesquisadores inteligentes a ponderar sobre a existência de mais de um universo. Eles questionam se esse crescimento repentino terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora a expansão tenha cessado por tudo que podemos ver da Terra há 13,8 bilhões de anos, a inflação cósmica pode ainda estar em andamento em alguns outros cantos misteriosos. Alguns físicos teóricos dizem que quando a inflação termina em um lugar, um novo universo balão se forma. Mas aqui está o problema. Você não pode simplesmente pular de uma bolha para outra, como um turista intergaláctico. Esses universos bolha estão se expandindo indefinidamente e suas bordas estão se afastando de nós mais rápido do que a luz pode viajar. E é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. Digamos que, de alguma forma, consigamos chegar ao limite do nosso balão local e encontrar o próximo universo. Bem, esses mesmos físicos teóricos mencionam que o universo vizinho poderia ser um jogo totalmente diferente. Ele pode ter leis da física completamente diferentes, o que o torna um lugar bizarro para nós. Seguindo a mesma ideia, alguns dizem que, nesse vasto multiverso de universos bolha, pode haver outras formas de vida como nós. O problema é que estamos nos afastando delas a cada momento, e nossos caminhos nunca se cruzarão. Outros pesquisadores superinteligentes estão tentando conectar universos paralelos com a mecânica quântica. A mecânica quântica é basicamente a matemática sofisticada por trás de partículas minúsculas. De acordo com ela, essas partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Eles chamam isso de função de onda, que contém todas as opções malucas. Mas aqui está o problema. Quando observamos essas partículas, vemos apenas um resultado. É como se o universo ficasse brincando de esconde-esconde conosco. Há uma teoria chamada de teoria dos muitos mundos que diz que, sempre que observamos um resultado, surge outro universo onde um resultado diferente se torna real. É como se o nosso universo agisse como uma árvore gigante, constantemente se ramificando em inúmeras versões de si mesmo. No entanto, esses universos alternativos não podem se misturar, de modo que você nem saberia se há um monte de outros vocês vivendo vidas ligeiramente ou totalmente diferentes. Essa teoria de muitos mundos é bastante ousada e um pouco difícil de provar ou refutar. E isso não é bom para a ciência, pois os cientistas adoram testar e experimentar suas ideias. Mas se há espaço infinito lá fora, por que não haveria universos infinitos também? Tente imaginar o universo como esse gigantesco playground cósmico. Alguns especialistas acreditam que se ele de fato não tem fim, então há apenas um número limitado de maneiras pelas quais seus blocos de construção podem se organizar. Eventualmente, eles terão que repetir certos padrões. Se isso for verdade, então pode ser possível que, em algum lugar lá fora, haja outra versão sua vivendo exatamente a mesma vida, até mesmo o que você comeu no almoço de ontem. Será que já tivemos alguma prova desses supostos universos paralelos? Bem, alguns dizem que sim.
Você já ouviu a história do homem misterioso de Taured? É a história de um homem que foi parar em um aeroporto japonês dizendo que era de um país totalmente desconhecido chamado Taured. Algumas pessoas acham que isso é uma prova de viagem no tempo, enquanto outras acreditam que é uma evidência de que ele veio de um universo completamente diferente. Por mais que você queira acreditar que a história seja real, a parte complicada é esse lugar, Taured. Há um motivo pelo qual você nunca ouviu falar dele. Não há nenhum Taured para ser encontrado, seja nos dias de hoje ou na década de 1950, quando esse suposto incidente aconteceu. Após o incidente no aeroporto, o homem simplesmente desapareceu no ar um dia depois de chegar ao Japão. Puf! Desapareceu para sempre. Vamos voltar àquele fatídico dia de julho de 1954, quando o homem de Taured supostamente aterrissou em Tóquio. As descrições o descrevem como um homem barbudo que fala francês. Nada muito estranho até agora, certo? Dependendo de quem está contando a história, as coisas começam a divergir um pouco. Em uma versão, quando o homem entrega seu passaporte para ser carimbado, os olhos do oficial japonês se arregalam. Embora o passaporte parecesse legítimo, o país listado como Taured não é reconhecido por ninguém, incluindo o oficial e outros funcionários. Naturalmente, eles levam o nosso visitante de Taured para uma pequena sessão de perguntas e respostas. Em outra versão, o homem diz diretamente ao policial que é de Taured e lhe mostra o passaporte quando ele não acredita. Nosso homem de Taured começa então a tentar convencer os oficiais de que sua terra natal era verdadeira. De acordo com ele, Taured ficava confortavelmente entre a França e a Espanha e teria existido por cerca de 1000 anos. Para provar seu ponto de vista, ele até aponta a área em um mapa que corresponde ao Principado de Andorra. Obviamente, as coisas tomaram um rumo misterioso. Os policiais decidiram manter o homem sob custódia, suspeitando que ele poderia estar tramando algo ruim. Eles o colocaram em um hotel próximo para passar a noite, mas não sem antes colocar 2 pessoas do lado de fora do quarto para ficar de olho nas coisas. Você consegue adivinhar o que acontece em seguida? Por favor, rufem os tambores. Quando os policiais apareceram na manhã seguinte, prontos para continuar a investigação, o homem havia desaparecido sem deixar vestígios, nem um sinal de fuga, e para tornar as coisas ainda mais intrigantes, todos os seus documentos pessoais também desapareceram magicamente. E se o homem de Taured fosse um viajante do tempo ou um aventureiro intergaláctico? Alguns chegaram a se aprofundar nos domínios da ficção científica para explicar esse evento bizarro. E você não vai acreditar no número de pessoas na internet que se agarraram a ele como evidência de realidades alternativas. Uma das ideias mais estranhas sugere que o homem acidentalmente tropeçou em uma dimensão paralela e acabou no aeroporto japonês. Nesse universo paralelo, existe uma terra igual à nossa, mas em vez de Andorra, eles a chamam de Taured. Outra ideia que circula é que o homem era um viajante do tempo vindo do futuro. Lamento informá-lo, mas a explicação mais razoável para toda a história do homem de Taured é que a imaginação de alguém foi a loucura. Como há muitas versões da mesma história, é provável que as pessoas continuem acrescentando detalhes ultrajantes ao caso, para torná-lo mais sensacionalista. A história toda simplesmente se transformou em uma lenda urbana e há pouca ou nenhuma razão para acreditar que já vimos um viajante do tempo ou um caroneiro intergaláctico aqui mesmo na Terra. Já faz mais de um ano que o telescópio James Webb, que levou mais de 20 anos para ser concluído, foi lançado. E em um período relativamente curto, o equipamento ultramoderno e mais poderoso da história já fez muitas descobertas. Ao observar o universo no comprimento de onda do infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que surgiram no princípio do universo. Por exemplo, observe a nebulosa mais próxima de nós, uma região do espaço onde nascem novas estrelas. A NASA compartilhou uma imagem do telescópio James Webb que mostra uma pequena região de formação de estrelas. Se você olhar para a imagem com atenção, verá jatos saindo de estrelas infantis. Ao redor delas, nuvens de poeira cósmica de diferentes cores estão colidindo umas com as outras. A visão é fascinante. A poeira vermelha é composta de hidrogênio molecular. Você também pode notar que algumas estrelas têm algo parecido com sombras. Elas indicam a criação do que mais tarde se tornará um planeta. À primeira vista, a imagem pode parecer caótica, mas os astrônomos afirmam que se trata de uma nebulosa relativamente pequena e silenciosa em comparação com outras. Muitas estrelas jovens têm tamanho semelhante ao do nosso Sol ou um pouco menor. A foto em si foi tirada com a ajuda da câmera de infravermelho do telescópio James Webb. Chamada de NIRCam, é a câmera principal do observatório, que captura imagens do cosmos em 2 faixas diferentes de infravermelho.
Outra descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb foram as moléculas de fumaça em uma galáxia distante. É a primeira vez que tais moléculas são descobertas tão longe do nosso planeta. A galáxia em questão está a 12,3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. É provável que ela tenha se formado cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Apesar da enorme distância entre a galáxia e o nosso planeta, os cientistas conseguiram detectar compostos químicos encontrados na fuligem ou na fumaça. E isso é muito importante, pois fez com que o registro de detecção de moléculas semelhantes e complexas retrocedesse em cerca de 1 bilhão de anos. Ele conseguiu fazer essa descoberta apesar do fato de o espectrômetro necessário para as medições não ter funcionado plenamente após ter sofrido uma degradação repentina e surpreendente. O telescópio James Webb também ajudou a aumentar nossa compreensão dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o nosso Sol. No início de 2013, o observatório detectou seu primeiro exoplaneta. Ele está localizado a 41 anos-luz de distância da Terra e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. De acordo com a NASA, atualmente o James Webb é o único telescópio em operação capaz de categorizar a atmosfera de exoplanetas do tamanho da Terra. A equipe de pesquisa por trás da descoberta acredita que esses resultados destacam a precisão do telescópio. Eles esperam que isso nos ajude a localizar muitos outros exoplanetas rochosos que talvez possamos colonizar no futuro. Embora à primeira vista possa parecer que o universo é bastante vazio, ele é na verdade um lugar muito movimentado. E o Webb tem todos os instrumentos necessários para ver todos os tipos de eventos cósmicos que estão acontecendo lá fora. Basta olhar para esta imagem da WR-124. É uma estrela à beira de sua morte explosiva. Na imagem, a estrela está prestes a se transformar em supernova. Isso acontece quando uma estrela esgota seu combustível e explode no final de seu ciclo de vida, liberando uma nuvem gigante de poeira espacial e gás quente no espaço. A estrela capturada pelo telescópio Webb estava no estágio Wolf-Rayet de sua vida. Esse é um período em que uma estrela está se desprendendo de suas camadas externas antes de se transformar em supernova. A próxima descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb é um híbrido de estrela e planeta com nuvens muito estranhas. Esse mundo bizarro chamado VHS 1256b é, na verdade, uma estrela anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem alguma luz própria e são bastante quentes, mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como fazem as estrelas de pleno direito. Os corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma grande variedade de cores, mas a maioria deles é invisível ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom descoberta pelo telescópio James Webb tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita precisa de mais de 10 mil anos. Os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum pela primeira vez em 2016, mas naquela época ele não foi classificado como uma anã marrom e, portanto, eles não conseguiram explicar seu intrigante brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se sabe a origem do objeto espacial. Enfim, voltemos às nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor de água, mas as das anãs marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de silicato. Outra descoberta recente envolve várias galáxias grandes que, segundo os cientistas, nasceram pouco tempo depois do Big Bang. Elas não deveriam estar lá e ninguém esperava encontrá-las, mas o telescópio espacial James Webb as detectou. Essas galáxias tão maciças quanto a nossa Via Láctea estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Os astrônomos analisaram a luz que vem delas e estimaram sua idade, de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que elas surgiram quando nosso universo era muito jovem, quase um bebê. Mas a coisa mais bizarra sobre essas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que nelas habitam. Os dados recebidos pelo telescópio não coincidem com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Eles também não coincidem com as observações anteriores feitas pelo Hubble. E aqui, o telescópio Webb capturou uma região distante do espaço com detalhes sem precedentes. Essa seção espacial é conhecida como aglomerado de Pandora. Na imagem, você pode ver 3 aglomerados maciços de galáxias se unindo e formando um superaglomerado.
A massa combinada desses aglomerados atua como uma poderosa lente gravitacional, e graças a esse efeito de ampliação natural, os cientistas podem ver outras galáxias na região. Os astrônomos afirmam que a imagem mais recente do aglomerado de Pandora é mais forte e mais profunda do que jamais viram. O telescópio James Webb também conseguiu detectar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas na nebulosa da Tarântula. Essa formação espacial recebeu esse apelido devido à aparência de filamentos de poeira vistos em imagens anteriores. É a maior região de formação de estrelas do grupo local, que incluiu as galáxias mais próximas da Via Láctea. As imagens do telescópio Webb ajudaram a esclarecer a composição da nebulosa da Tarântula. O telescópio também detectou protoestrelas, estrelas infantis em processo de ganho de massa. Os astrônomos esperam que essas protoestrelas acabem se formando e moldando ainda mais a nebulosa. Entre outras descobertas feitas pelo telescópio James Webb, podemos ver o nascimento de 50 estrelas distantes. Algumas delas alimentam discos protoplanetários, que mais tarde poderão formar sistemas solares a anos-luz de distância do nosso. Aqui está mais uma imagem desse telescópio. É possível ver um buraco negro supermassivo que tem uma massa de 9 bilhões de sóis. Ele é tão gigantesco e antigo que os cientistas estão tendo dificuldades para explicar sua existência. Os astrônomos também descobriram um anel distante de poeira, rocha e gás que contém uma substância química chamada cátion metil. Ele é conhecido como um bloco de construção molecular da vida e é responsável pela maior parte do material orgânico em nosso planeta. O telescópio James Webb ajudou os pesquisadores a verem poderosas tempestades de areia em um planeta a 378 trilhões de quilômetros de distância. Os astrônomos ficaram felizes ao descobrir esse baú do tesouro de inúmeras partículas minúsculas de areia. Agora olhe para isso. Você reconhece essa imagem? Esses são os chamados pilares da criação. Mas essa nova visão nos mostra como essa região empoeirada é de fato salpicada de estrelas. Você pode comparar a nova foto com a que foi tirada pelo Hubble em 2014. Essa é uma prova surpreendente do progresso científico. Você está vendo o melhor retrato completo do Sol de longe. Felizmente, nossa estrela-mãe de 4 bilhões e meio de anos não usou maquiagem para corrigir seu tom de pele antes dessa sessão de fotos. E agora podemos estudar sua superfície em grande detalhe. Essa imagem icônica foi tirada em março de 2022. A NASA queria entender melhor o comportamento solar e seu impacto sobre a vida na Terra. E o futuro de nossas tecnologias espaciais, é claro. Para isso, lançou a missão do satélite Solar Dynamics Observatory, ou SDO, em fevereiro de 2010. Essa lendária sessão de fotos aconteceu 12 anos depois, quando o SDO estava na metade do caminho entre a Terra e o Sol. Os cientistas tiveram que montar 25 imagens individuais como um quebra-cabeça. Assim, afinal, contém 83 milhões de pixels. Sim, essa resolução é cerca de 10 vezes melhor do que a tela da sua TV 4K. Veja esse incrível padrão semelhante a um biscoito. Normalmente, a superfície brilhante do Sol o ofusca quando aqui da Terra observamos a estrela. Felizmente, a NASA explorou a luz além da faixa visível, o que permitiu descobrir alguns detalhes invisíveis da face do Sol. Quando você ajusta sua selfie com filtros e efeitos, pode acabar com retratos completamente diferentes, destacando diferentes pontos do seu rosto, até mesmo aqueles que você nem sabia que existiam. O mesmo princípio funciona aqui. Todas essas bolas de plasma são a mesma foto do Sol, capturada em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. As manchas e os padrões revelados podem nos ajudar a entender um pouco melhor os eventos que ocorrem dentro da pele solar. Na velocidade da luz, deve significar super rápido, mas esse raio rosa dourado que acaricia sua bochecha ao amanhecer já percorreu um longo caminho e é incrivelmente antigo em termos humanos. Os fótons gerados pelo núcleo do Sol levam de 10 mil a 170 mil anos para atravessar a atmosfera da estrela. Depois, cerca de 8 minutos mais para chegar à Terra. Então, vamos explorar o que está levando tanto tempo. Nosso passeio começa com a camada superior da atmosfera da estrela. Você lembra das divindades solares em filmes e peças de teatro? Elas geralmente usam coroas luxuosas com raios dourados. Bem, o Sol real também tem uma coroa elegante, que é a camada externa de sua atmosfera. Mas é claro que seu tamanho e glória são incomparáveis com as de plástico. E seu formato não é tão estável. A coroa é uma concha de gás que envolve nossa estrela-mãe. Portanto, seu tamanho e forma flutuam constantemente sob a influência do campo magnético do Sol.
Você pode ver essa coroa a olho nu da Terra durante os eclipses solares totais. Ela se parece com uma bela e intensa radiação ao redor do disco solar, que por sua vez é completamente bloqueado pela Lua. A coroa se estende por 8 milhões de quilômetros acima da superfície da estrela, enquanto nosso planeta azul tem apenas cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. Portanto, um raio hipotético da coroa equivale a uma fileira de cerca de 625 mil planetas do tamanho da Terra. E, de repente, todos os meus problemas começaram a parecer pequenos. Aqui está outro fato divertido. A coroa do Sol meio que quebra as leis da física conhecidas, porque é mais quente do que deveria. Sua temperatura chega a 1.100.000 graus Celsius, enquanto a da superfície solar é de apenas 5.000 graus. No entanto, a palavra apenas não se encaixa aqui, porque ainda é muito quente em termos humanos. Normalmente, a temperatura tende a cair à medida que você se afasta de uma fonte de calor, mas não é o caso aqui. Os cientistas espaciais ainda estão tentando investigar este mistério. Felizmente, a recente sessão de fotos nos permite explorar o que está acontecendo no interior desse enorme objeto quente, sem correr o risco de perder a visão. Veja esses belos pontos brilhantes, por exemplo. Eles representam as explosões solares que ocorrem sob a camada de coroa. As erupções são explosões poderosas que ocorrem quando os campos magnéticos se chocam uns com os outros. Quando isso acontece, eles mudam de forma e se reorganizam rapidamente. Esses campos surgem do plasma, que é muito turbulento, então esses eventos não são uma surpresa para o clima local. Quem diria que o Sol tem manchas escuras em sua pele, assim como as pessoas? Essas áreas são conhecidas como buracos coronais. Os terráqueos podem sentir seu impacto quando observam as belas luzes da aurora nas regiões polares. Os buracos coronais parecem mais escuros porque o plasma nesses pontos é mais frio, menos denso e magneticamente aberto. Essas condições permitem que os ventos solares escapem para fora do sistema solar, em vez de ficarem na superfície da nossa estrela. E quando se chocam com a magnetosfera da Terra, surgem auroras que fascinam nossos olhos. Ainda bem que os campos locais resfriam os ventos solares. Ninguém quer que os olhos derretam, certo? Agora, se estivéssemos procurando uma analogia para os cabelos do Sol, o melhor candidato seriam suas proeminências. Esses grandes laços de plasma brilhante surgem da superfície e se estendem por milhares de quilômetros no espaço. Sua vida útil varia de dias a vários meses. É um dos eventos mais comuns nessa região. Embora a primeira descrição detalhada de uma proeminência solar date do século XIV, os cientistas modernos ainda estão pesquisando como e por que se formam. Mergulhando mais para dentro, estamos diante da região de transição. A espessura dessa camada é de cerca de 100 quilômetros e o clima local é inimaginável. As temperaturas podem subir para até 500.000 graus. A camada de transição fica entre a coroa e a última região da atmosfera do Sol chamada cromosfera. Falando nisso, bem-vindo à nossa próxima parada. A região da cromosfera é famosa por um mistério científico chamado espícula. Diga comigo, espícula! Isso é divertido! Esses espetaculares jatos de plasma semelhantes à grama são disparados para cima a partir da superfície do Sol e atingem velocidades de aproximadamente 100 km por segundo. Como se estivessem pulando em um trampolim a partir da superfície. Cada espícula dura alguns minutos no espaço sideral antes de cair de volta na atmosfera solar. Os astronautas estavam enfrentando um desafio ao tentar explicar como partículas magneticamente carregadas conseguiam escapar da gravidade maciça do Sol enquanto estavam tão perto dele. A possível resposta surgiu em 2017. Um grupo de cientistas descobriu que as partículas neutras proporcionavam às magneticamente carregadas uma flutuabilidade extra para escapar da gravidade solar por algum tempo. O que é melhor do que a explicação do meu primo, que é pensamentos felizes e pó de fada. Sim. Agora vamos viajar 1.600 quilômetros para dentro, através da cromosfera, para finalmente chegar à superfície, a fotosfera. Ela tem cerca de 400 quilômetros de espessura. Mas, diferentemente do planeta Terra, a superfície do Sol não é sólida ou estável. As temperaturas aqui são extremamente altas para a existência de qualquer matéria. Por outro lado, os cientistas costumam chamar o plasma de quarto estado da matéria. E por que não? Ele é feito de átomos ionizados e elétrons livres, portanto, merece ser considerado matéria. Então, qual é o problema? Talvez um dia encontremos uma civilização local de pessoas plasmoides, mas acho que é melhor não darmos abraços calorosos de boas-vindas. Você sabe, quente, quente, quente. De qualquer forma, a fotosfera é nossa parada final.
porque a humanidade não tem a tecnologia para explorar o Sol mais profundamente. Assim, se quiser saber mais, você terá que inventar sua própria espaçonave. Mas o tempo está se esgotando, você só tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos. Depois disso, nosso Sol desaparecerá, de acordo com as estimativas dos cientistas. Na verdade, eles mesmos estarão indo primeiro. No entanto, você tem um concorrente de peso. A sonda Parker Solar, da NASA, é a atual campeã do mergulho mais profundo no Sol. Essa espaçonave conseguiu viajar mais de 7,5 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela em direção ao seu núcleo em 27 de setembro de 2023. E então, a sonda Parker repetiu seu próprio recorde mais uma vez em dezembro do mesmo ano. Então, por que ela não derreteu? Estou ouvindo você perguntar. A sonda foi projetada para suportar condições insanamente intensas e flutuações de temperatura, e é equipada com um escudo térmico personalizado e um sistema autônomo que protege a missão das enormes luzes solares. A NASA tem outros planos ambiciosos. Em dezembro de 2024, a Parker fará sua maior aproximação do Sol. Ela viajará mais rápido do que qualquer objeto feito pelo homem jamais viajou, a uma velocidade de 700 mil quilômetros por hora. A sonda estará a apenas 6 milhões de quilômetros de distância da superfície quente e brilhante da nossa estrela. É como pousar nela. Os astrônomos já compararam esse marco épico que está por vir com o pouso na Lua. Acho que seria mais seguro se, aterrissássemos à noite. Sim, você está certo, essa é uma piada antiga. O espaço. A fronteira final. É uma vasta e misteriosa extensão que nos fascina há séculos. Mas por mais que tenhamos aprendido sobre ele, ainda há muitas coisas sobre as quais mentiram pra gente quando se trata do espaço. Vamos dar uma olhada em algumas das maiores mentiras que nos contaram sobre esse assunto. Em primeiro lugar, temos a ideia de que o espaço é apenas uma região selvagem e intocada. Mas isso não é exatamente verdade. Há décadas estamos espalhando nossos detritos pelo espaço. Tudo, desde satélites antigos até peças de foguetes. Na verdade, há mais de 20 mil pedaços de detritos em órbita da Terra atualmente, e eles estão causando todos os tipos de problemas para futuras missões espaciais. Portanto, se estiver planejando visitar o espaço em breve, preste atenção por onde anda. Nunca se sabe que tipo de lixo pode estar flutuando por aí. Você sabia que o Sol não é de fato amarelo? Ele é verde! Bem, mais ou menos. Veja bem, os cientistas medem a temperatura de uma estrela pelo espectro de cores que ela emite. As estrelas mais frias parecem vermelhas, enquanto as estrelas mais quentes parecem azuis. Nosso Sol emite a maior parte de sua energia em um comprimento de onda próximo ao verde. Mas como ele também emite outros comprimentos de onda, todas essas cores se misturam, e seus olhos veem essa mistura vibrante como branco. Da Terra, entretanto, o Sol parece amarelo porque nossa atmosfera é muito boa em dispersar a luz azul. Se nossa estrela fosse realmente amarela, a Terra se tornaria uma rocha congelada e todos nós seríamos ursos polares. Além disso, o Sol não está pegando fogo de verdade. Ele é uma grande bola de gás feita principalmente de hidrogênio e hélio e funciona mais como um reator nuclear gigantesco, fundindo constantemente átomos de hidrogênio para criar hélio dentro de seu núcleo. Esse processo libera enormes quantidades de energia e é por isso que o Sol é tão quente. E por falar em incendiar coisas, as explosões no espaço não são reais. Desculpem, fãs de Guerra nas Estrelas, uma nave espacial não pode cair em uma explosão violenta, porque não há ar no espaço. Sem ar não há oxigênio, e sem oxigênio não há fogo. Você também pode pensar que há muitas estrelas no céu noturno para contar, mas na verdade dá para fazer isso. De acordo com o Yale Bright Star Catalog, há 9.110 estrelas que podem ser vistas da Terra a olho nu. Então, tecnicamente, você pode contá-las, mas eu não ficaria surpreso se você perdesse a conta. E se você estiver preocupado com voar por um cinturão de asteroides, não se preocupe. Embora tenha trilhões de rochas espaciais que variam em tamanho, desde poeira espacial até um quarto do tamanho da Lua, elas estão muito espalhadas. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter tem 225 milhões de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 1,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso espalha as rochas espaciais a milhares de quilômetros de distância, tornando quase impossível para uma espaçonave colidir com uma delas. Você vai congelar instantaneamente no espaço sem um traje. Não, você não se transformará em um picolé imediatamente. Vai demorar um pouco mais porque o calor e o frio não se movem muito rapidamente no vácuo do espaço.
Mas, infelizmente para você, há um problema maior. Você não conseguirá respirar. Depois de apenas 15 segundos, seu cérebro não estará recebendo oxigênio suficiente do sangue e você desmaiará. E depois de apenas 2 minutos, o resto de seus órgãos estará perdido. Portanto, em resumo, se você estiver brincando de astronauta sem um traje espacial, o jogo acabará rapidamente. Você sabia que o espaço não tem nenhuma temperatura? Isso ocorre porque a temperatura é definida pela velocidade com que as partículas se movem e pela quantidade de energia que elas têm. No verdadeiro vácuo do espaço, não há partículas para se movimentar, o que faz com que não haja temperatura. É claro que algumas partes do espaço são realmente quentes, como as áreas ao redor das estrelas, mas quanto mais longe você estiver das estrelas, mais espalhadas estarão as partículas, tornando essas áreas do espaço bastante frias. O número 9 é o formato do nosso planeta. Não, ele não é plano, mas também não é uma esfera perfeita. Sim, ele se projeta no Equador por causa do giro selvagem do nosso planeta. É como se a Terra estivesse fazendo sua própria dancinha. E por causa dessa protuberância, lançar naves espaciais a partir do Equador é muito mais fácil do que a partir dos polos. Quando se trata de som no espaço, a situação é um pouco complicada. Você pode pensar que ninguém pode ouvi-lo gritar, mas isso não é totalmente correto. O fato é que o som precisa de algo para viajar, como ar ou água. No espaço, as coisas estão muito espalhadas. Portanto, aquelas batalhas espaciais épicas e explosões galácticas seriam completamente silenciosas. No entanto, há alguns lugares no espaço com partículas suficientes para o som viajar. Por exemplo, é possível ouvir o buraco negro no centro do aglomerado de galáxias Perseus. Outro mito é sobre a gravidade zero. Isso não existe. Ainda há alguma gravidade na Estação Espacial Internacional, cerca de 90% do que sentimos na boa e velha Terra. Mas os astronautas podem flutuar, porque estão basicamente em queda livre ao redor do planeta. E sejamos realistas, a versão de Hollywood de viagem espacial não é um fato. É claro que as órbitas existem, mas diferentes altitudes significam diferentes velocidades. Portanto, mover-se de uma órbita para outra não é exatamente um passeio no parque. Você não pode simplesmente se empurrar na direção certa e esperar pelo melhor. É preciso levar em conta essas velocidades orbitais. Isso me fez lembrar do filme Gravidade de 2013 e de como Sandra Bullock tentou sobreviver no espaço. Hollywood certamente adicionou combustível a esses mitos. Mais uma vez, quem pode culpá-los? Em 1979, a espaçonave Viking 1 da NASA tirou uma foto de uma curiosa formação rochosa em Marte que se parecia muito com um rosto. Algumas pessoas afirmaram que essa era a prova de que havia vida extraterrestre no planeta vermelho, mas a NASA tinha uma opinião diferente. De acordo com a agência espacial, o rosto nada mais era do que um monte de rochas empilhadas de tal forma que as sombras que elas projetavam criavam uma ilusão de características faciais. Na verdade, era apenas uma colina comum que recebeu crédito demais por ser fotogênica. O sistema solar permanece no mesmo lugar. Mentira! Ele está voando pelo espaço a uma velocidade de 225 km por segundo, o que significa que está atravessando o cosmos mais rápido do que um guepardo perseguindo sua presa. O sistema solar leva 230 milhões de anos para completar uma órbita completa ao redor da Via Láctea. Ainda bem que ele não está recebendo uma multa por excesso de velocidade, pois isso seria uma multa astronômica. Sem o Sol, os planetas seriam muito frios. Estamos falando de temperaturas tão baixas quanto 270 graus Celsius negativos. Mas com o Sol por perto, os planetas podem desfrutar de temperaturas muito mais agradáveis. É claro que nem todos os planetas são iguais. Mercúrio, por exemplo, é o mais próximo do Sol. Vênus, por outro lado, está mais distante, mas de alguma forma consegue ser ainda mais quente que Mercúrio. A distância do Sol não é o único fator que afeta a temperatura de um planeta. Outros fatores, como o tamanho e a refletividade do planeta, também entram em jogo. Portanto, o fato de Mercúrio ser o planeta mais quente do nosso sistema solar é uma proposição falsa. Não! O fato de ele ser o mais próximo do Sol não significa que seja o mais quente. Embora tenhamos sido enganados em alguns aspectos, isso não torna o espaço menos incrível. Ele ainda é uma parte vasta, bela e totalmente fascinante do nosso universo. E ainda há muito que precisamos descobrir. Quem sabe, talvez um dia nós realmente descobriremos pequenas pessoas verdes lá fora, ou talvez encontremos algo ainda mais incrível. Até lá, teremos que continuar sonhando e explorando.
Essas foram as 14 coisas da nossa lista. Você tem algum outro mito espacial para desmascarar? Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide.
Ela aterrissará aproximadamente um ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer $4 trilhões, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. O escudo protetor de nosso planeta se deteriora e acaba falhando. O mesmo acontece com nossos satélites. Primeiro, os satélites de comunicação nas órbitas mais altas caem. Em seguida, os astronautas na órbita baixa da Terra não conseguem mais entrar em contato com o centro de controle da missão. E, finalmente, os perigosos, implacáveis raios cósmicos começam a bombardear tudo na Terra, causando destruição e devastação. São essas as consequências terríveis da reversão do campo magnético do planeta que vamos enfrentar. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, o polo magnético norte da Terra está extremamente fora de sintonia. A situação é tão grave que os cientistas terão de atualizar o modelo do campo magnético global lançado há apenas 4 anos. Será que tudo isso significa que o polo magnético do nosso planeta irá se inverter em breve? Seja paciente, descobriremos isso um pouco mais tarde. Veja bem, o polo magnético está se movendo de forma bastante irregular do Ártico canadense em direção à Sibéria, e esses movimentos são muito imprevisíveis. Mas é normal que o polo esteja se movendo. Há registros de longo prazo de Londres e Paris que comprovam que o polo magnético norte se move aleatoriamente em torno do polo norte rotacional durante períodos de várias centenas de anos. Mas a coisa mais surpreendente sobre seu movimento é que ele está acelerando.
Em meados da década de 1990, o polo magnético acelerou inesperadamente de um pouco mais de 16 para 55 km por ano, e, recentemente, o polo cruzou a linha internacional, movendo-se em direção ao hemisfério oriental. A Agência Espacial Europeia lançou satélites de campo magnético extremamente precisos em 2013. Graças a eles, os pesquisadores têm dados excelentes que podem ser usados não apenas para criar mapas de campo magnético, mas também para atualizá-los a cada 6 ou 12 meses. Foi assim que eles puderam perceber que o campo do núcleo também estava enfraquecendo. Isso pode ser um sinal de que o campo magnético do planeta está prestes a se inverter. Para entender melhor esse processo, precisamos descobrir como funciona o campo do núcleo. Digamos que temos um ímã que atravessa o centro do nosso planeta e tem um polo norte e um polo sul. Esse ímã é incrivelmente forte, representando cerca de 75% da intensidade do campo magnético do nosso planeta na superfície. Nosso ímã não está só se movendo, como também está ficando mais fraco, cerca de 7% a cada século. É certo que essa barra não é a representação perfeita do campo do núcleo. É mais como correntes elétricas gerando o campo magnético da Terra. Ainda assim, esse modelo facilita a visualização do que está acontecendo com o nosso planeta atualmente. O campo magnético do nosso planeta desempenha um papel importante na proteção contra a radiação perigosa e atividade geomagnética, que é o produto da interação entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. O campo magnético da Terra também se move. Os cientistas vêm estudando e acompanhando o movimento dos polos magnéticos há centenas de anos. Os movimentos históricos desses polos indicam mudanças na geometria global do campo magnético de nosso planeta. E eles também podem indicar o início da reversão do campo. É assim que uma inversão entre os polos magnéticos norte e sul é às vezes chamada. Veja bem, se o polo magnético norte se mover um pouco, isso não é nada demais, mas uma inversão completa pode ter um impacto sério sobre o clima do nosso planeta, bem como sobre a tecnologia moderna. Felizmente, essas viradas não acontecem da noite para o dia. Todo o processo se estende por milhares de anos. Além disso, embora o polo magnético se enfraqueça durante uma inversão de polo, ele não desaparece completamente. Portanto, aqueles eventos assustadores do início do vídeo provavelmente não acontecerão conosco. A magnetosfera continuará protegendo o planeta dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver alguma quantidade de radiação particulada que chegará à superfície da Terra. Os campos magnéticos são gerados por cargas elétricas em movimento. Se algum material permite que essas cargas se movam facilmente nele, ele é chamado de condutor. O metal é um ótimo condutor e geralmente o usamos para transferir correntes elétricas de um lugar para outro. Nesse caso, a corrente elétrica são cargas negativas chamadas elétrons que se movem pelo metal. A corrente é o que gera um campo magnético. A Terra tem um núcleo de ferro líquido. Em outras palavras, há camadas e camadas de material condutor dentro do nosso planeta. Correntes de carga se movem constantemente pelo núcleo e o metal líquido também se move e circula por lá, gerando o campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, produz algo semelhante a uma bolha ao redor do planeta. Ela é chamada de magnetosfera e está localizada acima da parte mais alta da atmosfera. Essa camada protege e desvia a radiação de raios cósmicos de alta energia, que, caso contrário, seria extremamente perigosa para as pessoas e outras formas de vida na Terra. A magnetosfera também interage com a ionosfera, a camada da atmosfera do nosso planeta que contém muitos íons e elétrons livres e é capaz de refletir ondas de rádio. A interação entre essas duas camadas e os ventos solares magnetizados é o que os cientistas chamam de clima espacial. Normalmente, o vento solar é suave e não há clima espacial algum. Mas, às vezes, o Sol começa a lançar nuvens magnetizadas gigantescas de gás que podem acelerar a velocidades incríveis. Elas são chamadas de ejeções de massa coronal, EMCs. Elas são ejetadas do Sol ao longo de várias horas. As EMCs geralmente se parecem com cordas gigantes retorcidas e podem ocorrer espontaneamente. Sua frequência varia de acordo com o ciclo solar de 11 anos. Por exemplo, em um mínimo solar, é possível observar uma ejeção por dia. E quando o Sol está em sua fase mais ativa, pode haver 13 EMCs por dia. As ejeções de massa coronal interrompem o fluxo calmo do vento solar e causam sérios distúrbios que podem danificar coisas tanto no espaço próximo à Terra, como satélites, quanto na superfície do planeta. Se as ejeções de massa coronal chegam à Terra,
Sua interação com a magnetosfera gera tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem desencadear auroras, que ocorrem quando um fluxo de partículas energizadas atinge a atmosfera e se ilumina. E há também as erupções solares, que se desenvolvem mais rapidamente e com muito mais energia do que as ejeções de massa coronal. As explosões solares geralmente ocorrem logo após as ejeções de massa coronal. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as erupções solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode liberar bilhões de toneladas de partículas carregadas. As explosões solares também são incrivelmente quentes, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Uma tempestade solar poderosa pode causar um apagão global devastador na Terra. Se não fosse pela magnetosfera da Terra, os efeitos da atividade do Sol seriam muito mais devastadores. Felizmente, a magnetosfera desvia a maior parte do material solar que vem da nossa estrela em direção ao nosso planeta a uma velocidade de mais de 1 milhão de milhas por hora. Mesmo assim, durante eventos climáticos espaciais, há muita radiação perigosa perto da Terra. Ela pode prejudicar os astronautas e as espaçonaves. Além disso, o clima espacial pode danificar grandes sistemas condutores, como oleodutos e redes de energia, sobrecarregando as correntes que circulam dentro deles. Os cientistas mapeiam e rastreiam regularmente a orientação e a forma gerais do campo magnético do nosso planeta. Para fazer isso, eles usam medições locais da orientação e da magnitude do campo. É por isso que eles puderam concluir que a localização do Polo Magnético Norte se moveu por quase 600 quilômetros desde que as primeiras medições foram feitas em 1831. O campo magnético do nosso planeta se inverte em uma escala de tempo que varia de 100 mil a 1 milhão de anos. É possível saber com que frequência isso acontece observando as rochas vulcânicas no fundo do oceano. Elas capturam a orientação e a força do campo magnético da Terra no momento de sua criação. Portanto, a datação dessas rochas nos dá uma boa ideia de como o campo magnético do nosso planeta evoluiu ao longo do tempo. Do ponto de vista geológico, as reversões de campo acontecem muito rapidamente, mas do ponto de vista humano, elas são extremamente lentas. Uma reversão completa normalmente leva alguns milhares de anos, mas durante esse tempo, a orientação da magnetosfera pode mudar, expondo mais a Terra à radiação cósmica. Esses eventos tendem a alterar a concentração de ozônio na atmosfera. De qualquer forma, os cientistas não podem dizer com certeza quando ocorrerá a próxima inversão de campo, mas eles continuam mapeando e rastreando o movimento do norte magnético do nosso planeta. A propósito, a Terra não é o único planeta com um campo magnético. Os gigantes gasosos como Júpiter também têm uma camada condutora de hidrogênio metálico que gera seus campos magnéticos. O campo magnético interno de Júpiter impede que o vento solar interaja diretamente com a atmosfera do planeta.